Está no ar o Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós iniciaremos um quadro de especiais, onde relembraremos de reality shows que já acompanhamos e nossas histórias com eles. Então, claro, o primeiro não podia ser diferente, é o X Factor, porque foi o reality show que deu origem aí a esse podcast, a tudo que a gente faz até hoje. Gente, só para a gente começar, né? Lembrando aqui, vocês ainda têm memória do X Factor, memória boa do programa? Porque vocês sabem que minha memória é uma bosta, né? Mas tem muitas coisas que eu lembro muito bem. Como tá a memória de vocês nesse programa? Não, tem memória boa e memória ruim, né? As ruins são maiores ainda, porque as ruins, quando o Twitter do X Factor posta um TBT de uma pessoa que eu gosto eliminou, as pessoas me marcam ainda até hoje. Então, Coleto principalmente. Sabe, assim, todo ano alguém me marca a eliminação da Lucy, por exemplo. Então, assim, as ruins eu sei que tem. Mas boas tem também porque a gente continua acompanhando, assim, pelo menos eu acompanhei muito Little Mix, né? Que é coisa boa do X Factor. Então, Sim. algumas coisas ficaram. Esse podcast, como o Tony falou, nasceu do X Factor. Então, assim, eu tenho memórias boas. Porque, vez ou outra, ainda tem o X Factor Itália no ar, por exemplo. Aí aparece na minha timeline um vídeo. Aí, assim, coisa boa dá pra. Eu me lembro ainda porque. Nem à toa, né, gente? A gente acompanhou uns 10 anos ou mais esse reality show. Então, ficou impregnado na cabeça da gente, querendo ou não. Eu tenho uma memória afetiva muito forte do X Factor. Eu acho que eu lembro de muita coisa ainda. Quando a gente decidiu fazer esse programa, assim, eu fiquei pensando sobre, assim, e eu lembrei de muita coisa. Eu fiquei lembrando como eu comecei a assistir, como eu entrei nos lugares e tal, nas comunidades. Então, minha memória para o X Factor ainda é muito forte. É uma memória afetiva muito forte. Foi uma época, pra mim, assim, pessoalmente, que eu tinha acabado de voltar pro frio, né? Que eu tava fazendo, que eu mudei pra Belo Horizonte fazer faculdade, fiquei trabalhando lá um tempo e voltei e tal, e eu tava desempregada quando eu mudei. Então eu tenho uma memória muito forte, assim, de assistir e estar muito envolvida no mundinho X Factor. Então eu tenho uma memória muito forte, uma memória afetiva. Foi muito assim, fiquei muito envolvida numa época, e depois também, né? Com comunidade, tá? Eu acho que pra gente é bem difícil não estar, porque a gente estava muito envolvido em comunidade sobre, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que nas últimas temporadas eu não lembro mais tanta coisa das últimas. Ah, mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque você lembra quando a gente gravava o podcast, a gente começava a perguntar da apresentação e você não sabia da apresentação eu que não tinha lembrava. acontecido no Das mesmo últimas dia, eu não sabe? lembro. Aí, das últimas eu lembro, Acho que nem porque nome tinha de aquele vencedor ganchinho. vou lembrar, mas é isso aí. Não, quem não lembra quem foi o último vencedor, a capa do X Factor Brasil, que é o fansite, ainda tá lá com a Megan McKenna até hoje. A capa tá lá, ela lá Não, mas estampada, né? ela nem conta, ela foi do Celebrity, né? O X Factor mesmo acabou antes. Mas vamos falar um pouco sobre o programa, né, no geral. O X Factor começou em 2004, né? Porque o Simon Cowell, né, o jurado que todo mundo conhece, tinha se desentendido com o Simon Fuller, que era um dono do reality show, o Idol, Pop Idol na Inglaterra, que também é o American Idol nos Estados Unidos. E aí o Simon Cowell decidiu fazer o seu próprio reality show lá no Reino Unido, e assim ele fez o X Factor, que era a mesma coisa do American Idol. A única diferença é que os jurados teriam um papel maior, em que eles ajudariam, né? Seriam mentores dos participantes. E a eliminação também seria diferente, não seria o menos votado embora, teria ali um bottom two, né? Os dois menos votados iam cantar e os jurados iam decidir quem iria sair. Em caso de empate, o público decidiria. Então, basicamente, esse era o formato. Para vocês, assim, vocês acham que esse formato do X Factor é melhor que o do American Idol? Eu acho. Eu acho porque assim, dá uma função maior pro jurado além de julgar. Né? Porque, por exemplo, a gente vê muito jurado quando critica, pô, faz melhor você. Então, não, assim, pelo menos em 3 participantes ali, teria dedo do jurado no meio. A gente sabe que no começo tinha como o jurado trabalhar mais com os participantes, e vi que com o decorrer dos anos isso foi se dissolvendo. Mas eu acho interessante o jurado ter um papel de você trabalhar com aquele participante e mostrar o que pode ser capaz, porque na teoria o X Factor pegava a experiência dos jurados, eles, né, ensinavam para pessoas que na prática estão começando na carreira musical, pelo menos na categoria boys, girls, assim, grupos principalmente, era gente que estava começando mais. Então eu acho que era interessante esse formato. Para mim é o melhor formato de reality show, né? Puxando sardinha pro meu reality favorito, mas eu gostava porque dava uma função maior pro jurado. O jurado não era apenas aquela pessoa que julgava o que você estava fazendo. Era uma pessoa que também auxiliava, via que música você tinha que cantar, postura de palco, etc. Então
eu achava mais interessante. E, de certa forma, era uma pessoa que você sabia que se você fosse mal, teria pelo menos uma pessoa ali que teria que te defender, né? Ao menos que você fosse o Simon, mas os outros te defenderiam, né? Tentariam passar um paninho pra sua performance ruim. Então, eu gostei que deram essa função pra eles. Eu acho que o formato deve ser costume também. Eu gosto muito do formato do X Factor, assim, e eu acho principalmente o que era legal do X Factor desde o começo, assim, eu acho que pelo próprio nome ser um reality que não focava necessariamente em ter a melhor voz e focar muito em entretenimento, né? De ter esse fator X. E eu acho que isso, como fio condutor do programa, foi muito bom como um reality show musical, assim, porque na época a maioria dos reality shows focavam muito em ter uma voz maravilhosa. Se você for olhar o Pop Idol e o próprio American Idol, né? Esse era muito foco. E a gente teve, tipo, a Kelly Clarkson, a primeira vencedora do American Idol, tal, que é uma cantora maravilhosa, e ela trouxe outras coisas, é lógico. Mas o foco era muito no vocal, né? Tanto que a gente teve nas temporadas seguintes pessoas que não fizeram tanto sucesso e que era isso. Então eu acho que o diferencial do X Factor, junto com o formato, era ter esse foco nesse tal fator X, que é uma coisa que é muito assim, muito discutido. O que é o fator X? O que é essa questão, né? Que é tão discutida e todo mundo fala, esse a mais, esse que a mais, essa coisa a mais que o artista tem. E se você for pensar na época que o X Factor começou, nos anos 2000, isso era muito visto, porque a gente estava, nesse começo dos anos 2000, assim, a gente estava tendo muito artistas pop ficando muito famosos e que, tipo a Britney e tal, que o foco não era muito vocal. Então eu acho que isso combinou muito, assim, foi o momento perfeito para o programa. Eu acho que foi um diferencial bom até para se colocar numa posição diferente dos que, fulano canta bem, mas não faz sucesso, né? Nesse caso, você tinha que ter um pacote completo e não só cantar bem. Então, o reality focando mais nesse pacote completo no que cantar bem, dava aí uma desculpa não só de poder eliminar quem fosse por cantar bem, mas como ganhar pessoas que talvez não tivessem ali a melhor voz, né, no geral. E o curioso é porque assim, a gente vê que alguns vencedores foram vencedores porque foram bons cantores, né? A gente vê que os segundos lugares, terceiros lugares eram pessoas mais comerciais, no jeito de falar, mas a gente vê que por mais que eles tenham tentado mudar o formato da fórmula, né, de achar um artista, o X Factor era conhecido também por revelar pessoas que não venciam, mas faziam sucesso. Tem muitas histórias assim no decorrer dos anos, não só na versão do Reino Unido. E vocês lembram como que vocês começaram a assistir o programa? Aí lembro, Também. 2008, um ano mágico, quinta temporada, eu estava na comunidade do American Idol e via a Valkyria, né, gente, que era a host oficial do Extra Podcast lá no comecinho, ela postou, fiz um grupo para um reality show chamado X Factor, aí botou um vídeo da Alexandra Burke cantando no primeiro live. Por Eu onde entrei será que naquele... anda a Val? Um beijo pra Val. Beijos, Val, tudo lá. Quem acompanha a gente desde aquela época sabe disso, mas eu cliquei no grupo e fui entrando, aí conheci lá a Nath, né? Conheci todos vocês foram lá, mas a Nath, que foi bem mais antiga também aqui do podcast. E eu entrei lá e fiquei acompanhando. Eu adorei a Ruth de cara, a Alex de cara. Então foi daí, 2008, cliquei no grupo do American Idol, vi a propaganda do X Factor, fui lá ver e nunca mais saí daquele grupo. Tanto que a gente viu saiu pulando e pulando, mas foi o meu primeiro contato com o X Factor em si. Antes eu não via nada, tinha sabido que era mais nada, né? Porque não sei se o povo não sabe, quem tá ouvindo a gente, a internet não era tão fácil também assim, não. De achar as coisas, né? O YouTube as coisas no YouTube facinho assim. HD no nossa, YouTube. era difícil. Por favor, o vídeo era quadradinho, não era tela cheia, não, gente. Era quadradinho, qualidade duvidosa, um áudio sem sincronia direito. E não assim, tinha perfil do X Factor postando os vídeos. Não tinha. Não, você tinha que procurar no Dailymotion alguém que colocou um episódio. Nossa, muito isso. Não é? E tem que assistir, eu vou melhorar, não, eu vou te contar como eu assistia. Hum. Foi assim. Vocês lembram do Perez Hilton? Aham. Ele postou um viral do. Gente, como é que é o nome daquele cara? Começava com R, aquele cabelo branco, meio louro. O Riddick. É Riddick? Não, era. Acho que Isso. era. Por causa dele. Não, Aí não é eu Riddick, vi. não. Mas eu sei o que você falou. É da quarta Pessoal, temporada, né? isso. E aí, ele É postou um Region. viral da Leona Region. Lewis. Porque vocês lembram que
a audição dela viralizou, né? A da Leona. Então, aí ele postou um vídeo dentro do canal dele, da página dele, Perejilton. Aí eu assisti por isso. Foi assim com os dois que eu fiquei sabendo da existência. Aí com Leona foi na terceira, não foi? Foi. Isso, então foi com Leona primeiro. Aí com Leona, eu achei assim, nossa, ela canta bem. E aí eu comecei a acompanhar por lá. Aí eu não acompanhava, assim, exatamente o programa. Eu acompanhava, tipo, a Leona no programa. Entendeu? Toda semana, assim. Aí eu achei legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Eu achei uma comunidade no Live Journal, que é uma rede social, né? E eu já tava no Live Journal porque eu entrava em sites em coisas de Harry Potter e tal, lá dentro, né? Então eu já tava acostumada. Aí eu entrei em grupos lá dentro que falava de X Factor e num site que falava de celebridade geral ou no They Didn't, que também falava de X Factor. E foi assim que eu comecei. Tipo, e aí o pessoal colocava lá, tipo, vídeo e tal, nos sites muito obscuros. E aí eu fui acompanhando assim. Aí depois, na temporada, não sei se foi da Alessandra. A Cher começou na da Alessandra, ou foi na anterior? Foi, né? Da Alessandra, pô. Isso. Aí que eu comecei a ver ao vivo, que o pessoal lá fazia tipo thread de discussão e colocava um link pra ver ao vivo. E aí eu comecei a ver ao vivo. Pra você ver, eu comecei, foi parecido com o do Hit, que eu participava da comunidade do American Idol no Orkut, isso, né, muitos anos atrás. E alguém postou, eu lembro que as pessoas postavam de vez em quando vídeo da Leona Lewis, da Alexandra Burke e tal. E eu acho que quando eu descobri o X Factor foi pouco depois da temporada 5, assim. Então, a primeira temporada que eu vi mesmo foi a 6, que eu já vi pelo site do X Factor Brasil, que acho que foi na época que o X Factor mesmo começou a postar os vídeos das audições, né? Aí o Hit fazia, né, o post lá com as audições do dia. E eu comecei a acompanhar ali, e a temporada 6 eu comecei a ver nela e já torcendo para Stacey. Foi a primeira torcida do X Factor. E comecei a participar, depois a comunidade e tal, e assim, né? Daí pra frente. Divulguei mais o X Factor no Brasil que o Simon Cowell, né? Que é a Band, que todo mundo, né? Eu capinei o mato do X Factor no Brasil. Eu tô esperando até hoje as flores do Simon Cowell. Ele não chegou até aqui em casa até agora. E assim, a gente viveu grandes emoções, né? Com esse programa, com eliminações e comentários que a gente fazia pro site, podcast. Eu, Laura e Nath, Tati, a gente já viu ao vivo a final, né? Qual foi? Foi da Luísa, não foi? Da Luísa Johnson, que a gente assistiu. A Adele que performou, lembra? Que a Adele. E a Adele disse que teria feito dueto. Como é que era o nome daquela menina? Com a Lauren, que a gente torcia. E a gente na casa da Nath assistindo a final. A Lauren fez uma performance muito boa de One Last Time, da Ariana Grande. Foi. Não esqueci. Tem umas versões do X Factor que são muito marcadas na minha cabeça. Tipo, que eu baixei e coloquei, tipo, no iPod. E eu tenho até hoje no iPod. Eu acho que o programa devia ter colocado tudo assim, feito versão de estúdio, feito qualquer versão assim para lançar oficialmente hoje no Spotify, que reciclar um pouco, né, disso, mas teria que pagar direitos, né? Acho que eles não querem pagar nada para ninguém, mas eu acho que assim, a gente aproveitou muito, né, o programa enquanto ele passava. A gente assistia, a gente fazia live, a gente comentava no dia, comentava no Twitter. Não, e foi aí que vocês começaram a assinar contrato de alma, né? Eu ia falar né? isso. Eu e a Laura arrastei pro site, levei na hora pro site. Eu sou muito grata ao X Factor, assim, porque me trouxe tanta gente legal na minha vida, assim, e no momento que eu precisava. Então eu acho assim, e o programa acabou tudo, mas eu tenho tanta gente que eu conheci por causa do programa. Sim. Que eu tenho no Twitter, no Facebook, vocês e tal. Me trouxe muita coisa. Então eu sou muito grata a tudo que... Eu acho que assim, mais importante do que a gente gostar de um programa e tal, é a gente criar comunidades em volta dele. Eu acho que a gente criou uma comunidade muito legal naquela época. Tanto que a gente mantém relação com várias pessoas e tal. E isso que eu acho muito legal, assim. Então, meu contrato vitalício com o Reed... Inclusive para os nossos ouvintes.
Inclusive para nossos ouvintes mais antigos, a Nath e a Tati só não estão aqui com a gente hoje porque elas estão com os compromissos mais corridos na vida, né? E não Vamos tiveram. todo mundo torcendo pra Tati passar no concurso que ela, que ela vai fazer. E isso do X Factor é curioso porque, assim, por exemplo, em 2009, né, que foi o ano que começou, foi o ano que a parte que ele tinha um site, né, o American Idol Brasil, né? Eu ainda usava o nome do American Idol, não recebeu nunca um processinho, nem nada. A internet era terra de ninguém naquele tempo ainda, né? Assim, ninguém conhecia as leis ainda, né? A gente podia usar o nome X Factor Brasil e American Idol Brasil, tendo um ídolo no Brasil, tendo um X Factor no Brasil, né? A gente tava usando o nome. Mas também a divulgação de graça, a gente ganhava R$0, 0 centavos. Mas foi em 2009, se eu não me engano, foi quando ele começou a usar, a falar do X Factor como uma ramificação do American Idol, porque o American Idol era forte no Brasil ainda, né? Passava na Sony, passava e tal. Assim, ainda era grande o nome. Mas não sei se foi 2 ou 3 anos depois que a gente começou a usar o X Factor Brasil em si. Aí foi quando ele começou. Aí foi quando eu comecei a recrutar Tonho, Nath, a Lívia, a Laura, a Tati. Foi todo mundo pra... Tem que comentar X Factor, vamos comentar. E o pior que nem isso, né? A gente fala isso como se a gente só tivesse assistido o X Factor UK. Né? Tinha um monte de versão aí, a gente assistindo ainda. 7 da manhã a gente acordando pra ver quem é que tinha sido eliminado do X Factor Austrália, por exemplo, de domingo. Nossa, né? Então, assim, era um surto a gente coletivo, mas Austrália muito até louco. o fim, né? E comentava a Austrália. Pô, eu tinha até esquecido da Austrália. Nossa, a gente viu Natália Kills humilhando um participante na Nova Zelândia, gente. Assim, antes de viralizar, né? Antes de viralizar. A gente já tava sabendo da história, é verdade. Nossa, e as pessoas não entendem, eu acho, às vezes, porque o X Factor, tá bom, passava uma vez por ano, mas as comunidades ficavam ativas o ano inteiro, né? Era tipo, era no segundo semestre, mas as comunidades... No off tinha jogo, né, que a gente fazia. Tinha muita coisa, assim. Era Não, e depois, quando... Era muito legal. A gente era muito engajado. E quando o YouTube começou a ser mais acessível, que os X Factors começaram a upar lá, a gente sabia que, por exemplo, no começo do ano, quem gostasse, tinha X Factor Dinamarca passando, né, que o Nivaldo e o Legei faziam uma cobertura, e tinha lá, a gente sabia que quando chegasse julho, começava a tudo pegar fogo, porque era X Factor UK, e a Austrália começando, aí começou a vir o USA no meio, né, a gente sabia que era no mínimo 3 X Factor tomando conta de junho a dezembro da gente. Então era bem legal porque tinha o ano todo. Restava saber se você estava disposto a assistir uma versão random, tipo a Lituânia, que a gente fez cobertura. A gente fez cobertura do Israel. Sabe assim, tipo, na falta de gente cantando, a gente ia buscar um X Factor obscuro pra assistir, pra chamar de nosso. Mas sempre tinha um X Factor no ar. Essas muito aleatórias, não acompanhei não, mas... Eu acompanhava a Austrália. Todo mundo não aí, né? O Austrália, o americano e o Brasil, acho que foi o máximo, né, que a gente chegou mesmo. Mas acho que o maior, né, de todos, com certeza, foi o inglês, né, o X Factor UK. Foram 15 temporadas e foi quem gerou aí muita gente famosa, né, que fez bastante sucesso. Leona Lewis, One Direction, James Arthur, Little Mix, né, que acho que são os maiores nomes, né, até hoje. Então, assim, é muito diferente. A gente já gravou sobre isso, a gente já falou por que hoje em dia não se gera mais como gerava antes, né? Essa gente tão famosa. Mas na época foi um acontecimento nessas pessoas, assim, quando eu acho que as pessoas não entendem que o pessoal do X Factor, né, lá no UK, né, eles eram, tipo, muito grandes, assim, eles estavam em todo lugar que você quiser imaginar. O programa era gigantesco, era tipo um Big Brother em 2020, né? Isso, era tipo quando eles iam pra casa, por exemplo, e que tinha aquela semana que eles iam pra casa, nossa, era uma coisa assim, era uma loucura da forma que as pessoas recebiam, era uma gritaria, uma confusão. Né? A audiência era muito absurda, né? Assim, naquela época lá. É muito legal, assim, de olhar hoje em dia, né? Lembrar, assim, de como era grande hoje, que hoje não tem tempo pra... Não tem mais esse tipo de coisa com TV, né? Uhum. Só no Brasil. Não, e o X Factor era a prova viva que a pessoa saía de lugar nenhum e virava uma estrela, independente da sua colocação no reality, porque você virava uma personalidade da mídia fortíssima, porque era o maior reality show do Reino Unido, né? Porque, por exemplo, deixa eu citar um exemplo, minha querida Lucy, né? Porque a Lucy eu conheço a história. Não, assim, porque, por exemplo, ela saiu, eu fui até jogar aqui no Wikipedia, ela saiu, gente, de uma vila que em 2011 tinha 3 mil habitantes, sabe? Então, assim... Você sai do meio do nada e quando você vê, você tá num programa que sua audição vai dar o quê? 6, 9 milhões de visualizações no YouTube. Você vai estar num programa que vai dar
Gente, quem não sabe a expectativa que a gente ficava pra ver o makeover do Top 12, né? Aquelas pessoas que eram bem simplesinhas, tomando um tapa na cara de maquiagem, de cabelão, era arrumando unha, arrumando a cara, arrumava... Alguns arrumavam os dentes, outros não. Mas era tudo uma loucura num surto. Então, assim, era acostumado a ser era um programa que ia alavancar sua carreira. Independente de tudo. Sua imagem estaria em todos os jornais. O The Sun ia falar muito sobre você. Né? Bem ou mal. Analisava tudo isso, né, também. Ia estar tudo assim também. E eu gosto que o X Factor é um reality show completo, né? Completo, né? Porque as polêmicas também não passava nada batido. Se fosse bom, era bom. Se fosse ruim, era ruim. Você falou isso de participando. Nem todo mundo fez sucesso como cantor. Tem a Stacey virou apresentadora, né? Faz aqueles programas de conversa, assim, tá lá até hoje. Tem o Rylan, que virou apresentador de reality show. Também tá aí até hoje. Então, assim, não ficou só nessa coisa de fulano é cantor ou não, né? Então, muitos conseguiram carreira aí das coisas. Então, eu sou cantora, né? Não sou até jurada, né? Porque, por exemplo, Tulissa, por exemplo, ninguém conhecia como cantora, virou jurada. É isso também, né? Virou jurada. A Nicole Scherzinger também, né? Virou jurada profissional pelo X Factor. Então, assim, foi interessante. Até a Mel B, né? Eu acho que o amor da Mel B por julgar todos os reality shows do Brasil não, do mundo, apareceu no X Factor. Porque a mulher, pode ver, gente, o catálogo dela é a minha profissão dos sonhos, gente. Julgar os outros. Ganhar dinheiro pra isso. Então, assim, ela fez isso. E o curioso, porque assim, o X Factor, o povo reclamava muito quando o vencedor, esse vencedor não vai fazer sucesso mundial. Gente, a gente do Brasil assistia demitido, porque o foco é Reino Unido. Né? Então, assim, e o povo às vezes tinha um ponto fora da curva. Ficava né? falando tanto que essas pessoas ficavam achando que tinha fã aqui. Tipo, que ia lotar o aeroporto. Lembra de Sissy Frey? O Come to Brasil no X Factor era poderosíssimo, porque tinha muita gente que achava que o Brasil tava, tipo, sabe, 100 milhões de brasileiros te assistindo. Parando pra assistir. Coitado, né? Iludiram o povo lá, mas tudo bem. Os jurados também foram bem interessantes, né, do X Factor. Eu acho que foi um programa que eles tinham muita química ou não tinham nenhuma, né, dependendo da temporada. Mas teve aí uma gama muito grande. Acho que foi no X Factor que começou assim, roda-roda de jurado, mais que no The Voice, né? Teve uma época que não ficava de jeito nenhum. Tudo culpa do Simon, que foi lançado no americano, né? Ele estragou tudo, esse filho da puta. Não, mas sabe o que eu acho também? É porque, assim, quando os jurados começaram a perceber que o X Factor também ajudava na sua carreira, eles começaram a ir pro programa, tipo, fazer uma temporada, 2 e depois ralar peito. Sabe, tipo a Rita Ora, que foi divulgar porque tinha um álbum no ano seguinte. Então, assim, eu acho que ficou isso. Porque a Cheryl, quando começou a estourar, ela correu do X Factor. Depois que começou a ficar um pouco mais fraquinha, voltou. Não voltou a mesma coisa, mas voltou. Né? A Nicole não tinha o que fazer da vida, gente. Um Guaracampo, ela tava lá sentada naquela bancada, subindo nela, gritando. Então, o Louis Walsh já tinha feito dinheiro com as boy bands dele, então tava lá por diversão. Acho que ele era o único que ia realmente pra se divertir. Sabe, porque ele não queria ficar em casa, um senhorzinho de idade no final de semana, queria estar na muvuca do povo. Mas eu acho que quando eles viram que podiam se alavancar, começaram aí também, né? Porque a gente que não se lembra, né? Tipo, Robbie Williams conseguiu empregar a esposa dele como jurada, né? Exato. Então, de tudo um pouco ali, virou um caos. Field, né? E quem era ela, ninguém sabia. Mas estava lá como jurada e entregou, né? Entregou, foi divertido. Teve muita gente interessante. Teve uns ruins também, mas, né, onde não tem, né? Todo reality show, sim. Como é que é o nome da esposa do Robbie Williams? A Ada Field. Ela, lembra? Lembra. Ela foi icônica. Mas ela ainda era melhor que o Louis do One Direction, como jurado. Ela, pelo menos. Ver a situação, né? Pra você ver a situação, mas enfim. Eu acho que teve bons momentos, assim, de jurados. Acho que, por mais, por exemplo, que a gente criticasse muito a Nicole na época, ela entregou muito momento bom, assim, no programa, né? Com certeza. Ela sabia fazer TV, né? Ela sabia o que ela estava fazendo ali. Então, assim, a Nicole entregou. Ela com o microfone, com o Jermaine, sinceramente, um dos melhores momentos já vistos de um reality show, assim, no planeta. Um dos melhores momentos da televisão mundial, né? E é um meme que de vez em quando aparece no Twitter, né? De vez em quando alguém tá postando um vídeo ou um GIF dessa cena. Então, assim, é uma coisa que tá eternizada. Parabéns. Obrigado ao técnico que fez o microfone pifar na hora. Porque senão não tinha rendido esse momento icônico. Porque foi
E foi Nicole Scherzinger em sua essência, né? Essa cena. Foi completamente. Ela é a Sam Bailey cantando ainda I'm Telling You. Uma gritando mais que a outra pra mostrar quem é que tem mais alcance vocal. Então, são coisas que. A gente reclama da Nicole, gente, porque como eu sempre falei nos episódios que a gente fala X Factor, porque era bom atiçar os 5 fãs dela, gente. Era muito bom, porque xingavam a gente, engajavam a gente. Então, a gente fazia essas coisas, né? Porque a gente sabe que ela contribuiu pro X Factor. A gente sabe que ela fez coisa boa. Fez muita coisa ruim também? Pode ter feito, mas fez coisa boa também. Segundo ela, né, ela fundou One Direction, né? Segundo ela criou One Direction, mas tudo bem. É verdade. Depois, né, a gente teve a criação do X Factor americano e eu acho que aí começou também o declínio, né, do X Factor no geral. Aí começou a dar merda. Porque foi também na mesma época do The Voice, né? Acho que o The Voice é o grande culpado do fim dos reality shows musicais. Mas, enfim, o X Factor americano foi um acontecimento, né? Eu acho que é um surto coletivo, realmente. Exato. Acho que a gente sonhou o que aconteceu. Eu acho que é uma boa definição, um surto coletivo, aquele programa. Né? Porque era uma coisa que a gente esperava que fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. Todo ano tinha notícia que o Simon ia levar pro X Factor USA para os Estados Unidos, né? Era aquela expectativa, sendo que ele, eu acho, ou ele foi cedo demais, porque o The Voice estava no auge, ou ele foi tarde demais, porque ele podia ter ido antes do The Voice, verdade, né? Então, ele foi tarde demais, porque o que aconteceu com o The Voice, na verdade, foi porque o The Voice conseguiu estrear antes do X Factor, tipo, meses antes. Foi. E aí, isso tirou toda a novidade que seria a novidade com o The Voice, porque o The Voice tem aquela coisa muito forte de, tipo, sua voz. Foi muito novidade na época que foi feito. Eu assisti a primeira temporada do The Voice, eu lembro muito bem. E ainda veio com a Christina Aguilera e tal. Então, assim, foi uma coisa assim. E o The Voice estreou, foi tipo, eles fizeram pra temporada do verão lá nos Estados Unidos. Então, e o X Factor ia começar no fall, né? No outono de lá. Era setembro. Então, ele já começou depois, então assim, perdeu o fator novidade, porque o X Factor já era muito parecido e aí as pessoas já ficaram com outro na cabeça. Não que eu disse que tenha sido horrível, mas foi abaixo da expectativa que eles tinham pro investimento. E aí teve a confusão com a Cheryl, que a Cheryl ia ser jurada e foi cortada, né? Tinha um sotaque feio e tiraram ela. Isso. Inclusive, que quem quiser ver da polêmica de Cheryl, a gente fala no episódio 100, que é as polêmicas do X Factor. E quem quiser ver aquele muito publi, uma parte dedicada só ao que deu errado ao X Factor SA, é o episódio 99, que a gente gravou com o Anderson Vieira. Ainda existe esse episódio lá, bem no comecinho. A qualidade dos áudios não estão maravilhosas, né? Porque era comecinho ali também do podcast ainda, mas tá lá. Gente, assim, a Laura falou desse questão de investimento. Gente, quem não lembra o Simon prometendo 5 milhões de dólares pro vencedor? A Melanie Amaro chegou a ver esses 5 milhões, por exemplo. Né? Era um contrato de 5 milhões, né? É verdade. Comercial da Pepsi, né? No Super Bowl. Com Elton John ainda por cima, né, gente? Foi com Elton John. Cantando Respect, ela gravou. Eu me lembro. Eu não lembro do comercial, não, mas... Eu lembro do comercial também. Vocês lembram? Vocês chegaram a assistir o X Factor SA ao vivo, que a gente pegava um link que era do Chile. Lembro. Pra assistir ao vivo lá, com a qualidade bem duvidosa, porque por ainda assim, o YouTube não era mais legal, porque Fox era mais complicado de você achar um stream, né, online pra ver a Fox. Até hoje a Fox é difícil. E não passava no Brasil ainda, né? A partir da segunda temporada que veio pra Sony. A Sony, se eu não me engano, a Sony chegou a passar com uma semana de atraso só, então era a coisa mais legalzinha de ver. Mas eu lembro que era cada perrengue que a gente passava pra ver ao vivo, pra ver, sabe, Lacoda Rainey cantando cada um com a cor de estação do ano, sabe, Paula Abdul fazendo cagada com grupos. Era um surto bom, a gente não tinha nada o que fazer da vida, né, pra gente fazer essas coisas. Mas era cada coisa. Teve a Britney como jurada, né, depois o Simon queria, na última temporada, trazer o público latino, colocou Paulina Rubio, que mal falava inglês. Foi uma bagunça, né? Que ele mudava o formato do programa toda temporada. Teve a Khloe Kardashian apresentando a segunda temporada, não sei se vocês lembram disso. Como esquecer? Mas, gente, assim, muita coisa já aconteceu no X Factor. Enfim, né? Aconteceu. E naquele tempo ela ainda era Khloe Kardashian Odom, porque era enorme pra falar isso. É verdade. Eu lembro disso, ainda era assim. Ela tava casada com aquele cara. Ainda era assim. Daí, gente, memórias desbloqueadas, futilidades a todo vapor. É verdade. E o programa acabou em 2018, né? O X Factor mesmo. Depois teve versão celebridade, versão de grupo, que as duas foram bem flopadinhas. A de grupo, então, foi, né? Teve 2 episódios.
Mas o que vocês acham que foi assim, o fim do programa? Olha, a gente é fã, a gente sempre vai dizer que a gente continua assistindo, mas eu acho que todo reality show, toda coisa, toda série, reality show, toda coisa, tem prazo de validade, né? A gente sabe que o X Factor, com o mesmo formato durante muitos anos, uma hora o povo ia cansar, uma hora a gente sabe que começou a vir outras mídias, por aí o povo começou a bombar em TikTok. Eu fico pensando, hoje em dia, se o X Factor tivesse estourado nesse momento com o TikTok no ar. O programa seria um fenômeno, né? Assim, todo reality show que estão se acabando hoje em dia, na época do TikTok, tivesse bebido dessa fonte do TikTok. Mas eu acho que é porque o ideal do X Factor era quando a audiência começou a cair, ter parado e voltado anos depois. A gente sabe que pra voltar é mais complicado, etc. Mas eu acho que chegou ao fim, não tinha mais o que fazer. A fórmula não tinha mais o que ser mudada. O programa não ia poder viver só de eliminações chocantes, polêmicas e etc. Né? E uma hora todo mundo cansa. E tá vendo isso com qualquer reality show, até no Brasil. Então, infelizmente, o programa tinha que dar tchau e o Simon tentou sugar até onde pôr até definhar de vez. Porque o X Factor The Band, gente, pelo amor de Deus, que foi aquilo? 4 episódios numa semana só e o reality acabou. Né? Então, o de celebridade deu pra forçar ainda, porque foi bom ver o Louis ganhando com uma ex de férias com ex, né? Com a Meghan McKenna. Ainda foi bom pelo surto, né? Mas teve que fazer, deu o que tinha que dar. E é isso, infelizmente acabou. Eu acho assim, eu acho que todos os tipos de reality show passam por um período de fadiga, assim. Mas eu acho que o do X Factor veio também porque passou pela fadiga e tal, mas eu acho que mudou muito a forma que os artistas ficam famosos, né? Uhum. E que fazem sucesso, assim. Nesses últimos anos, a gente tem tido eu já li sobre isso, assim, uma dificuldade de se criar estrelas na música, né? Uhum. Porque as músicas viraram muito descartáveis, essas coisas de músicas no TikTok, tipo, faz o hit lá, ninguém nunca mais viu. Quais foram as últimas grandes estrelas que você viu formada no mundo da música, né, recentemente? Tem o que? A Olivia Rodrigo, que tá, sabe, que consegue fazer seu show sozinha. Quem mais? É difícil mesmo. É difícil, entendeu? E vão me falar 1000 pessoas aqui depois nos comentários. Mas nos últimos 3 anos, é que agora a gente não tá lembrando de ninguém, né? Mas tem tipo a Olivia Mas Rodrigo, a gente tem mais de 30 anos também, né, Laura? A gente também não é o vamos público-alvo do lembrar disso. TikTok. Não, eu não sou da Olivia Rodrigo. Aquela rapper nova, a Spice. Mas assim, existe uma dificuldade muito grande atualmente das gravadoras de criarem artistas gigantes, né? Tipo, a artista que tem mais ouvinte, tudo é a Taylor Swift, que já tem seus 33 anos, né? E não estou falando que ela é velha, por favor, os fãs de Taylor. Eu gosto da Taylor, inclusive vou no show. Mas nos últimos anos. A Billie Eilish também. Mas a Billie Eilish já tem mais um pouquinho de tempo. Mas existe uma dificuldade muito grande. Eu acho que os reality shows acabaram passando por isso. Por essa dificuldade de se criar grandes estrelas e porque as músicas acabaram ficando muito descartáveis, então as pessoas não têm criado tanto apego por artistas. Assim, os últimos artistas que a gente tem, né, que eu falei, Olivia Rodrigo, lembrei de outra aqui, ó, Doja Cat, que também tem um pouco mais de tempo, ela foi antes do 2020. Mas está tendo essa dificuldade, assim, e eu acho que isso reflete muito nos reality shows, porque você tem que se apaixonar pela pessoa, você tem que criar um fandom, você tem que criar, e as pessoas hoje elas estão mais ocupadas em criando relações com influências, né? Essas pessoas, aí esse influencer canta, tipo, Virgínia no palco lá com o Zé Felipe e tal. E perdeu-se muito essa questão de ser músico e ser músico grande. Tanto que se você for olhar a lista dos artistas que tem mais ouvintes no mundo, por exemplo, atualmente, e é tudo artista mais antigo. Então eu acho que existe essa dificuldade e isso reflete nos reality shows. As pessoas não têm o mesmo interesse que elas tinham antes. A forma de descobrir música hoje é diferente, né? Você vê uma música no TikTok que viraliza e tal, escuta e acabou, assim também, sabe? Então, eu acho que isso reflete muito no reality show musical e no que ele oferece, assim, pra gente. Tem muita gente que não liga mais pra esse tipo de coisa. Então, o Rich falou esse negócio, no tempo de TikTok agora, eu não sei se existisse o X Factor com coisas do TikTok, como seria? Porque, por exemplo, eu tava acompanhando um reality show de K-pop,
tava formando um girl group. E, tipo assim, aparecia bastante no TikTok. Eu não uso TikTok, mas as pessoas comentaram que aparecia muito. E a forma de aparecer no TikTok, esses grupos, é muito diferente do que no Twitter, do que no Instagram e tal. Que é muito cheio de conspiração, de análise e tal. Mas eu penso assim, mas não sei se, tipo, se criou-se fãs por causa disso. Então não sei se criaria fãs por causa do TikTok. Não sei. Porque o TikTok Não, é mas é porque uma assim, coisa muito passageira, né? É uma rede muito porque assim, efêmera. as músicas do X Factor, por exemplo, de reality show assim, normal, era tipo 1 minuto e 40. Então acho que pra vídeo curto a apresentação poderia viralizar pelo TikTok da vida, Não, né? Assim, sim, poderia. nessa É questão outro viral instrumento, de né? divulgação. Porque é 1 minuto e 40 só da apresentação. Às vezes estava o vídeo lá 5 minutos no YouTube, mas era 4 minutos de comentário dos jurados, né? Comentando a apresentação ou um VTzinho antes. Então acho que com Mas eu acho o vídeo que curto talvez. a própria indústria da música perdeu muito foco na pessoa cantando e muito no efeito, na efeito de Isso. viralizar a música, né? Isso, na música genérica e não É, no artista por trás, que tipo, pode ser qualquer um. pois é. E isso está refletindo, mas isso é um problema que está se refletindo. Eu tenho um artigo sobre isso, falando justamente sobre isso. Você tem várias pessoas que criaram músicas que viralizaram, ficaram conhecidas e tal, e que ninguém sabe quem é a pessoa por trás. Tem uma música que ficou bem famosa, mas muito ouvida, se chama Daylight. Que, tipo, direto aparece pra mim no Spotify e tal, lá, com umas que estão mais tocadas, tudo. E eu nunca ouvi falar na pessoa que canta, entendeu? É um Jake, É, alguma coisa. Tem outras músicas desse tipo, Boys Are Liar, da Pink Panthers, com a Ice Spice. Tipo, a Ice Spice conseguiu um espaço bem maior. Mas a Pink Panthers lançou outras coisas, tudo, estão totalmente esquecidas, né? Então eu acho assim, tem muito uma questão muito mais do som e tal, mas no que não precisa ter essa relação. Eu acho que as relações que as pessoas estão criando mais é com influências e tal. Talvez o cantor precise ser influencer antes. é De verdade. influências que cantam, não sei, uma coisa assim. Porque tá mais difícil. A própria Olivia Rodrigo, que virou estrela e tal, ela começou como atriz numa série, né? É porque até porque eu acho que não é apenas a música, mas né, a pessoa se interessa pela música e pela vida da pessoa, do cantor, É. da banda e tal, então acaba acompanhando tudo junto, né? Não é só mais Uhum. quando que vai ter o próximo disco, quando que vai ter o próximo disco, mas também por onde você está fazendo show, o que que você está fazendo, o que que você está É, comendo, tipo, não o que para, que você entendeu? O tá, artista antes passava um tempo, às vezes, sumido e tal. Hoje não tem como você passar esse tempo sumido, né? hoje eu acho que só fica sumido assim quem é muito consolidado, né? Assim, Uhum. que igual tipo uma Beyoncé da vida, que vai lançar qualquer álbum, só vai jogar no Spotify e vai ter milhões de milhões, mas para um desconhecido, né, tem que engajar muito ainda o público para conseguir. Então, realmente, eu acho que isso tem um impacto grande mesmo. E vocês acham que tem possibilidade de voltar um dia? Eu acho que não, mas se tratando de quem é o dono, nunca se sabe, né? Porque o Simon Cowell é doido, ele tem dinheiro pra isso, mas eu não sei, eu acho que não, eu não sei porque não tem uma onda, né, de como se não é como se o formato do X Factor estivesse voltando aos poucos ao redor do mundo. Tem poucas franquias no ar. Mas ele querendo, ele faz, né? Você vai saber a onda, como ele quer fazer. Isso é uma notícia, né? Um tempo atrás que ele queria trazer de novo pro Reino Unido versões mais rápidas, ou queria ver uma versão como o X Factor se sairia no streaming, já que até Paramount não, a Prime Video vai fazer uma versão do Operação Triunfo no streaming, né? Tá tudo pra acontecer. Então não sei se o Simon vendo isso se anima, mas assim, eu acho que não. Mas como eu falei, ele sendo dono, eu não boto a mão no fogo por esse homem nunca. Eu acho que pode voltar. Porque eu acho que as coisas acabam sempre voltando. E eu acho que a Uhum. gente pode. Não digo agora, eu acho que vai demorar mais tempo. Eu acho que daqui a alguns anos podem estar querendo. Tudo muda muito rápido, as coisas que faziam sucesso antes voltam. Eu acho que a gente pode ter de novo uma vontade de se ter reality shows musicais, assim, entendeu? Não acho É, que possa. Então eu acho assim, pode sim. Só que eu acho que vai ser outra coisa. Tipo, não vai ser como era, como a gente viu antes. Pode mudar certas coisas, certos estilos. Eu vou usar de novo esse exemplo de reality show atual. Tá tendo um reality show, eu tinha até que comentar com o Rich sobre. Tem uma menina brasileira, a Samara. É um reality show da Hybe, que é a empresa do BTS, de K-pop, com uma gravadora dos Estados Unidos, chama Geffen, que é do grupo da Universal. Eles estão fazendo esse reality show totalmente online. E assim,
eu achei um formato totalmente diferente. Eu não sei como que os jovens estão reagindo a ele, mas porque é um reality show feito no YouTube, elas estão no TikTok, nos seus Instagrams pessoais e tal, e o programa só passa no YouTube, assim, não tem um canal. E não é um programa estruturado. Por exemplo, elas foram divididas, são 20 meninas, elas foram de vários países. Tipo, tem uma menina brasileira, a Samara, inclusive vote na Samara, eu votei. E elas foram divididas, por exemplo, em 2 grupos vocais e em 2 grupos de dança, né? E aí, não teve assim, eles só falaram, vai ter essas 4 performances pra você assistir e votar. E aí, foi isso, colocou as performances no YouTube e você assistiu. Só depois que veio os vlogs delas treinando, os jurados, mentores comentando com elas, aí você votava e aí teve a eliminação. Aí agora elas foram pra Coreia pra treinar. E o reality show vai continuar assim, são missões que vão acontecer, não tem nem não foi nem uma data definida, sabe? É tipo um reality show meio doido que tá em continuidade. Não sei, eu acho assim, não é um formato que me agrada porque eu sou velha e eu quero ver, tipo, todas as etapas e tal e tal. Mas eu me pergunto muito como que vai ser a relação dos jovens. Uma coisa que dava voto pra eles, por exemplo, é você assistir a Fancam, né? Que é o videozinho só do cantor que você gosta, sabe? Separado dos outros. E a quantidade de visualizações dava voto, por exemplo. É uma coisa totalmente diferente, né? E o processo de voto também é diferente. Você entrava lá no site da Weverse Dream Academy, que é o nome do reality show, porque eu não falei ainda, desculpa, quem quiser acompanhar, é Dream Academy no canal da Hybe Labels no YouTube, ou lá, e Hybe Labels Plus. Eu vou mandar pro Rich também, porque ele vai gostar da vocal brasileira, que ela foi muito bem, chama Samara. Ela participou do reality show do United. E aí você entrava lá e você não vota assim em uma pessoa só. Você vota em quem você quer, tipo, as 6 pessoas que você quer ver no grupo. O que é totalmente diferente, assim, sabe? A forma de interação, tudo. Então, assim, isso tudo pra falar que eu acho que o X Factor pode voltar, mas, assim, o X Factor voltando não vai ser o mesmo programa do X Factor que a gente viu, entendeu? Vai ser que ser um X Factor repaginado, assim como eles tentaram repaginar enquanto estava acontecendo com o 4 Challenge, essas coisas, né? Eles vão ter que. Não vai ser o mesmo programa, porque ele vai ter que se adaptar a novas questões de novos tempos. Se for daqui a 5 anos, ele vai ter que se adaptar a novas coisas que vão existir daqui a 5 anos, né? Se você para pra pensar que o X Factor acabou 5 anos atrás, é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Nossa, é verdade. Porque, então, assim, realmente. eu acho que pode voltar, mas não vai ser o programa que a gente lembra. E isso é bom também, não dá pra ser a mesma coisa, né? O mundo é outro. A Laura citou o Desafio das Cadeiras, pra mim é uma das maiores feitos do X Factor, viu? Assim, da era final dele, da reta Lembra final. dela falando Hard work gets a chair? Maravilhoso. Nossa, são tantas camadas. As pessoas sendo eliminadas, voltando pra sentar. A Rachel Porter no USA, quase tendo uma furica vomitando, sabe? Ser eliminada. Tinha 16 anos, não podia ser eliminado depois que sentasse. Tanto que fizeram aquele reality, né? The Fork, é só de ser sentado, mas não deu certo. Por quê? Porque a graça era porque o programa não era um reality show, era só um quadrozinho dentro do X Factor e era muito bom. Era muito drama. Ali entregavam tudo o que reality show precisava: de drama, de show e vocais. Né? Tinha de tudo. Então ali era um prato cheio. Eu lembro que alguns meses atrás saiu notícia de que o Simon tinha renegociado o contrato do X Factor, o formato, com o Channel 5, né? Não seria mais a ITV. Ele queria voltar com o programa no que vem. Mas será, né? Assim, igual a Laura falou, tem que ter muita, bastante adaptação, muita coisa diferente, né? Por isso, eu digo, porque essa questão do Simon. A gente conhece o Simon há muitos anos, aqueles amigos íntimos do Simon, nós aqui, né? A gente já sofreu muito na mão dele com ele mudando. Aí a gente para pra pensar, o Simon tem a mentalidade de vai deixar alguém mexer no X Factor e dar soluções? Porque ele sempre quer ser a pessoa que traz solução. Não, e assim, né? Channel 5 é um canal muito menor que a ITV. A ITV é gigantesca, é o maior canal, é o segundo maior canal lá inglês, né? Só perde pra BBC, que é estatal, mas é gigante, assim, é um conglomerado muito grande. E o Channel 5 não, o Channel 5 é menos. Então, não sei se teria a mesma produção, né? Porque a produção do X Factor era um negócio impressionante também, né? Que a gente gostava de ver. Mas enfim, né? Vamos ver no que vai dar.
Gente, algum recado final? Alguma coisa mais que vocês queiram falar do programa que a gente não tocou? Dizer que tá pra nascer, gente, reality show que revela artistas melhor que o X Factor. Vou dizer assim, enquanto ele tava Uhum. no ar, ele revelou. Gente, eu em 2010, quem não se lembra, a sétima temporada, já a temporada do One Direction, nunca tinha acontecido isso. O Simon contratou as 5 pessoas, o top 5 inteiro, sabe? Até quem não foi pra final, ele contratou. As pessoas lançaram álbuns, cada um fez sucesso moderado em seu nicho. O One Direction foi um caso fora da curva, né? Que foi uma explosão mundial, mas eu acho que a gente não vê outro reality show fazendo isso, e acho difícil acontecer isso hoje em dia de novo, né? E eu acho que o X Factor era uma revelação, porque assim, por mais que pessoas, como eu falei no começo, ganhavam por serem vocais, mas a gente tem uma Flo Ashton que não ganharia um American Idol, um Pop Idol, a Flo Ashton não ganharia um The Voice, sabe? E olha o que ela fez com o Sax, o Pro Funk no X Factor. Tem performance do X Factor que a gente fica olhando hoje em dia, até hoje em dia, e fica dizendo, meu Deus, se passaram 10 anos nessa performance e não aconteceu. E eu tenho que citar, claro, gente, Alex com a Beyoncé. Acho que aquilo nunca mais se repetiu no mundo. Sabe? Aquilo foi. O X Factor não era nem o que era. Ele tava começando a ficar uma grande explosão mundial do X Factor quando a Beyoncé foi lá. Gente, quando a Beyoncé se dava ao trabalho de ir em outros programas, né? Divulgar música, né? Que hoje em dia ela nem faz isso. Mas. Eu acho que tem que falar isso, que se revelou grandes artistas, grandes pessoas aí que a gente escuta até hoje. Alguns artistas grandes, outros pequenos. Aí. Não, e todo mundo no seu. E como eu falei, tem uns que são nichados, que por exemplo, às vezes até a Lauren lança, né, algum single perdido, alguém lança uma coisa assim. E são pessoas que foram reveladas por outras coisas. Tem celebridade, tem gente que fez a fama em musicais, tipo o Shane Ward, que foi da segunda temporada, tá fazendo musical, ele já participou até do Dançando no Gelo lá do UK, mas tem outras pessoas que estão em seu nicho. Não fizeram sucesso a nível mundial, mas se você for olhar no UK, as pessoas estão fazendo seu pé de meia por lá porque conseguiram uma certa fama e viver daquilo que gostam, né? Não todo mundo, né? Porque, por exemplo, a Louisa Johnson até hoje não lançou o álbum dela. Mas tá aí, foi quando começou a dar errado, né? Porque até antes da Luísa, todo mundo lançava álbum. Né? Assim, ruim, flopando ou não, lançava um álbum. Mas a Luísa, tanto potencial pra nada. Quantas mas tá garotas básicas a gente viu passar no X Factor, né? Sim. O Matt Terry também lançou álbum, Haxu não sei se lançou álbum, o Dalton Harris também não lançou, não sei, mas tem muita coisa boa, gente. Olha, um reality show que traz pra gente Little Mix tem que ser exaltado, né? Assim, tem que ser valer a pena. O surto que foi com o Little Mix ganhou, o surto que foi com o Alex ganhando. Nossa, eu torci muito, cara. Eu nunca torci tanto no reality show quanto eu torci pro Little Mix. A gente sofreu. Eu tenho mágoas, eu tenho uma ferida no meu coração lá funda ainda pra Lucy Jones saindo pra Jedward. Tenho, mas pra Ruth e Lorenzo saindo pra Walgan. Tenho, mas assim, é coisas que acontecem no meio do caminho. Mas quando a gente para pra ver, valeu a pena. Não sabia apreciar os joke acts como eu sabia, por exemplo, verdade. É uma coisa assim incrível pra TV. Como lidar com eles cantando Oops, I Did It Again? E tem outras coisas, olha. Foram tão grandiosas na TV. Não, e tem jornadas do X Factor que a gente fica parando de pensar que é coisa cinematográfica, no sentido de que a gente não vê outro reality show rápido fazendo uma Sarah Alto de odiada, a finalista quase vencendo, sabe? É uma coisa o X Factor surreal. Sabia construir o personagem, coisa que muito difícil de a gente ver. Não, o X Factor tinha era eu e Laura ali no Sofabete. Todo pra gente saber quem é que era o favorito da produção. Porque era muito. Gente, um reality show que fazia você cantar com determinada cor de roupa, fazia você ser eliminado. É uma coisa surreal. É uma coisa muito impactante. Será que o Sofabete existe Era ainda? Muito bom o Sofabete. Quando todo mundo via a Luísa cantando, porque eu acho que a última temporada que eles conseguiram avaliar decente depois largaram foi a da Luísa, né? Tipo, a Luísa cantando de branco. Eles falaram, a Luísa cantou de branco com asas de anjo pra ter mais votos, a mulher era sendo mais votada, né? A Lauren cantou de tal coisa, de preto, pra não ser votada, e tava lá a Lauren não sendo votada. Então, eram detalhes que a gente via de construções de favoritos e de construções de derrubar as pessoas. Cantou no começo... era eliminado, porque o X Factor tava com o Strictly, né, que depois hoje em dia é um dos maiores reality shows do UK. Se você cantasse no período que o Strictly estava no ar, você ia ter pouca votação. Se você cantasse quando o programa tinha acabado, sua votação ia ser boa. Então eram as jogadas, tipo, muitas monografias, muitos TCCs, muitos artigos, dá pra ser feito com análise de televisão. Inclusive, com o X Factor. Minha mãe escreveu sobre o X Factor e a jornada do One Direction no X Factor no mestrado dela. E foi um reality que ajudou a analisar. Reality show acadêmico. Não, e inclusive é um reality que ensinou a gente a ver todos os outros realities com um pé atrás, né? Foi o X Factor que... Com dois pés atrás, né? Inclusive. Com 2 pés atrás, com um olhinho fechado, só um olhinho aberto, assim, pra desconfiômetro lá em cima. Com certeza. Muito bom. Minha mensagem final aqui é que X Factor me trouxe coisas maravilhosas. Então, pra mim, sempre vai ser o melhor reality show que eu mais gostei de acompanhar, o que eu mais acompanhei profundamente, junto com o Big Brother. Só que eu considero estilos diferentes, né?
Então, pra mim é essencial, é visto essencial. Às vezes eu ainda assisto performance, eu ainda tenho performance no meu iPod, assim, que eu gostei muito. E eu quero fazer um exercício, assim, com as pessoas que estão ouvindo, que assistiam X Factor. Diga aí a sua performance inesquecível do X Factor. Eu vou postar a minha, provavelmente, se eu lembrar. Mas eu vou lembrar quando sair no meu Twitter, Laura Baptista. Que eu acho, assim, é difícil escolher uma, e tem muitas performances maravilhosas. E convido vocês a ter essa memory lane, assim, nesse barco, e lembrar as performances inesquecíveis do X Factor, ou alguma que te marcou muito, porque às vezes pode não ser a melhor, mas é uma que te marca por diversas razões, né? Tem muitas pra escolher, então pode ser até de Edward com o Obsidian Again pra jogar na cara do Rich. Mas Não, muitas simples, não. A gente tá com band-aid aqui, já botei band-aid novamente, pra abrir essa ferida agora só em outro episódio. E só um comentário aqui, sim, eu fui olhar aqui o Sofa Bets, né? E o Sofa Bet acabou em 2018, depois da vitória do Dalton Harris, porque um dos escritores do Sofa Bet faleceu inesperadamente. Então fica aqui tudo que ele entregou pra gente naquela época, mas ele faleceu. A nossa homenagem a ele. Porque ele entregou ele ensinou tudo. muito sobre analisar VTs e escolhas de cores e tal, assim, era muito legal, assim, ele acertava muito. Olha, a gente pode dizer que nós somos formados em Sofabet com especialização em Unreal. Isso. Né? É verdade. A gente tem assim, a gente tem bagagem, a gente fala aqui, a gente fala as besteiras da gente, mas besteiras com propriedade, sabe? A gente sabe como funciona o reality show. Não, e 2 avisos importantes só, dizer que quem quiser ideia de reality show pra ser relembrado, a gente sabe que tem muito. Mas cuidado aí pra não dizer uns que a gente não tenha. Pelo menos tem que ter, ou eu ou o Laura tem que ter assistido esse reality show. Eu quero levantar já uma opção pra gente comentar, se quem lembrar desse maravilhoso reality show que existiu, não durou muito, mas era maravilhoso, chama Temptation Island. A Ilha da Tentação. Ele passava no SBT. Silvio Santos fez a Ilha da Tentação. A gente vai lá. Se vocês quiserem que a gente relembre Ilha da Tentação, Fama, Acorrentados, a época do. Nossa, da Globo. Acorrentados. Beijos, Floquinho, melhor acorrentada. Mas tem um Fama, tem muito reality show pra gente lembrar. O American Idol a gente pode relembrar um pouquinho, mesmo tendo acabado, né? A gente pode tentar lembrar o Ídolos. E dizer, gente, que esse episódio teve cara especial, mas semana que vem é o episódio 300, né? 300 episódios a gente falando de reality show aqui. A gente vai fazer um especial com um tema bem legal e eu acho que todo mundo vai gostar, porque a gente vai chorar, vai falar um monte de coisa. Aqui chorar porque eu vou citar pessoas que ninguém imagina. É isso. Então, gente, obrigado por quem nos ouviu até agora. Manda aí nos comentários, no e-mail, em qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, a sua apresentação favorita do X Factor. Só para encerrar, qual que é a sua apresentação favorita do X Factor, ou uma marcante, Laura? Uma só. Pô, aí você me pega muito, é muito difícil escolher uma só. Mas eu vou escolher Little Mix cantando Don't Let Go, porque pra mim foi quando elas ganharam o programa. Muito bom, eu nunca esqueço dessa performance. Eu ainda assisto, ainda escuto quando elas fazem aquele a capela e olha pra cara do Gary. Nossa, chego a tremer. Era um conceito também, né? A apresentação que a pessoa ganhou o programa. Tipo isso, porque era não é só porque a apresentação foi maravilhosa de cantar, mas é porque é uma performance que se você fala assim, X Factor, é uma performance que sempre vem na minha cabeça, sabe? Assim, tipo, nossa, essa apresentação foi muito foda. Essa não, pra de mim. Little Mix, Laura, eu já assim, o Little Mix eu fiz esse comentário, acho que foi quando a gente relembrou a temporada 2011, quando a gente comentou no site ainda, quando o site existia, porque assim, com E.T., a gente viu que uma girl band poderia vencer o X Factor. Com Don't Let Go, a gente viu que ela venceria, né? Tipo assim, foi a confirmação que de Little Mix ninguém tira. Qual que é a sua apresentação? Uma só. Deixa eu ver. Gente, é difícil. Como a Laura já citou o Little Mix, eu tiro meu corpo fora, não preciso citar mais minhas historinhas, né? Já foram citadas. Eu vou citar... Não vou citar do UK, eu vou lá pra Austrália, porque eu vou citar Samantha Jade com Screen. Porque pra mim a Samantha é um caso oficial de que ela tem jornada, ela tem o público, e Screen, eu acho que Screen é um tipo de performance que você vê que a pessoa entrega vocal, dança, performance, entrega tudo. Eu acho que é a essência do X Factor, assim como no Let It Go, Little Mix. É uma coisa que você olha e você diz, nenhum reality show focado em voz entrega isso.
sabe? Porque a Samantha Jade subindo nas coisas, dançando, sabe? Rodopiando e cantando, entregando um vocal decente. Então, pra mim, é maravilhosa. Mas eu quero deixar uma menção honrosa pra Floreste, né? Cantando, fazendo o Bruno Mars e o Mark Ronson lançarem a música um dia antes, porque tinha sido muito boa a performance dela no X Factor. Mas Samantha Jade, eu vou ter que dar esse troféuzinho pra ela, assim. Eu vou ir um pouquinho mais longe no tempo. Eu vou trazer a primeira que eu vi, na verdade, que já foi a pessoa que eu torci, que foi a audição da Stacey Solomon com What a Wonderful World, que eu acho muito boa a audição dela, que ela chega toda e surpreende, né, com a voz, assim, eu acho que é uma audição que representa muito aquela época do X Factor, né? Então eu vou trazer Stacey Solomon, What a Wonderful World, na 2009. Gente, muito tempo atrás. Meu Deus do céu. Nossa, quem não lembrar, né? Ela com uma meia de cada cor no pé, né? E a câmera focando nisso. Então, são lembranças, memórias, Sim, memórias. sim, memórias. É isso então. Obrigado quem nos ouviu. Coloque aí a sua apresentação favorita e até a próxima. Tchau. Tchau!